Que a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida. Na continuidade dos temas que vão atingir os homens, eu quero falar hoje sobre responsabilidades gerais do marido. Deixa eu destacar algo de novo que é importante. Não pense você que isso aqui são só para os casados. Você jovem, adolescente, você noivo, você namorado, você precisa saber desses princípios porque isso vai nortear o seu lar. E eu quero lhe dizer que isso não são os meus princípios, são os princípios da palavra de Deus. E eu quero ler um texto que eu mencionei sobre ele no vídeo passado, que é 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então eu quero começar pelo final. Tudo que nós vamos falar da agora em diante, se não for adequadamente feito, se não for feito de acordo com os interesses de Deus, as suas orações como homem podem ser impedidas. E aí depois você acha que é Satanás que está se opondo a você? Não, é o próprio Deus que está se opondo a você porque você não está sabendo adequadamente cuidar da sua esposa. E para você solteiro, o que isso tem a ver? Você começa a ser treinado agora. Aprenda a tratar com respeito as mulheres ao seu redor, porque quando você for casado, você saberá tratar adequadamente a sua esposa. Então, preste atenção neste processo. Então, quais são as responsabilidades? Eu quero citar algumas aqui para você. Primeiro, tenha consideração, tenha discernimento e dê a ela a devida dignidade. Cuide do coração dela. Não trate a mulher de qualquer maneira. A minha mãe me deu 2 conselhos a respeito de mulher, que servem para a minha vida toda e norteiam o meu relacionamento com as mulheres. Ela disse, olha, Rubem, nunca despreze uma mulher. Deus não fez a mulher para ser desprezada e ela é tão ser humano quanto os homens. E ela precisa ser bem tratada. Segundo, minha mãe falou, nunca rasteje no pé de uma mulher. Não fique rastejando, porque mulher não gosta de homem que fica rastejando no pé dela, porque ela percebe que ele não sabe liderar. Ela vai pisar e vai extrair dele aquilo que ela quer e depois vai descartar. Então, nem 8 e nem 800. O equilíbrio bíblico é o ideal. Então, falando sobre responsabilidades, tenha consideração, trate-a com dignidade, lidere-a com amor. Uma outra consideração que é sua responsabilidade, fidelidade à sua esposa. E começa agora para os jovens solteiros. Então, fidelidade indica que não só você não ser um adúltero de ter uma relação sexual com outra pessoa, homem casado. Significa você manter a sua mente, o seu coração ligado a ela. Isso quer dizer que você tem que evitar pornografia e outras coisas mais que te levam para o caminho da infidelidade. Mesmo que você passe a sua vida inteira sem nunca ter traído fisicamente a sua esposa, se o seu coração deseja isso constantemente, tem alguma coisa errada. Você pode até sofrer tentações, é diferente de ceder à tentação, mas abra os seus olhos e preste atenção se você não está se deixando levar por pornografia, por revistas pornográficas, por pornografia na internet, porque isso é uma demonstração de infidelidade. Como é que você olha para outras mulheres? Você deseja as outras mulheres? E isso é infidelidade, mesmo que você não faça nada. Então, seja fiel até que a morte os separe. Isso para os casados. E os solteiros, se você é alguém que namora uma aqui, namora outra ali, namora 2 de uma vez, isso já demonstra que futuramente você vai ser um marido infiel. Então não faça isso porque isso não agrada a Deus. Outra coisa, dê a ela o conforto mínimo necessário. Tem homens que... Eu já conheci homens que, se eu te contar algumas coisas que eles fazem, eles eram tão... mão de vaca, eles eram assim tão sovinas, tão mesquinhos com a sua família, que perdeu quase todos os filhos, inclusive, e a esposa quase perdeu também. Então, aprenda a dar um conforto, pense na sua família. Não é errado dar conforto à família. O errado é se eu só estou pensando em dar conforto e esqueço das coisas espirituais. Uma outra
Responsabilidade que eu já falei, mas eu quero reforçar. Entenda que a vida a dois é até que a morte os separe. Portanto, procure desenvolver amizade com a sua esposa para que até que a morte os separe não seja um fardo. Aprenda a conhecê-la, aprenda a entender o que ela gosta, aprenda a entender o que ela não gosta e não a provoque, não a desmereça na frente das pessoas, não conte piadinhas sobre erros dela na frente dos outros desmerecendo. Então, trate-a com carinho, isso é importante para uma mulher, ela quer se sentir protegida. Olha, se você fizer isso, a sua esposa vai dar sangue, suor e lágrima por você, você vai ver. Isso é quase como se fosse uma fórmula mágica, estou exagerando aqui. Mas toda esposa bem tratada, ela responde positivamente ao seu marido, com raríssimas exceções. Uma outra responsabilidade. Você não deve abandonar a sua esposa mesmo que ela não seja convertida. Tem maridos que acham que só porque a mulher não converteu, já passou 10 anos no evangelho, a mulher não converteu, quer abandonar. Não faça isso. Mesmo que você morra e ela não se converteu, dê exemplo de fidelidade e mantenha a sua fidelidade ao Senhor em primeiro lugar. Uma outra responsabilidade, você precisa proteger e defender. Tem marido que expõe a mulher demais, não protege. No caso de confusão, ele sai correndo e deixa ela na confusão. Ele manda ela resolver os problemas complicados. Não, os problemas complicados somos nós, os líderes, que temos que resolver. Quando a coisa apertar, a gente tem que pôr a cara na frente. Eu sei que tem hora que a gente não gosta, eu sei porque tem hora que o meu coração pede para eu não fazer isso. Mas eu preciso romper com o Rubem e eu tenho que ir assumir a responsabilidade, porque eu aceitei ser marido, eu aceitei ser o líder do meu lar. Portanto, eu preciso assumir aquelas coisas difíceis que acontecem dentro da minha família. Uma outra responsabilidade, sustento. Eu não acho que seja pecaminoso e errado se a mulher ganhar mais do que o homem em algumas circunstâncias, mas a responsabilidade primeira do sustento dentro do lar é nossa, homem. Você lembra que Deus criou o homem primeiro? E o que ele disse para o homem fazer? Para ele proteger, guardar e lavrar o jardim, porque Deus iria logo em seguida criar a mulher e o jardim tinha que estar, bonitinho, preparado, as frutas, melhor, as árvores produzindo as frutas, tudo adequado para que Deus criasse a mulher. Então, nós somos provedores das nossas famílias. Não só provedores, mas provedores também. Uma outra responsabilidade. Você precisa ter iniciativa das pazes. Você precisa fazer as pazes. Você não pode ser aquele tipo que nunca admite que está errado, que nunca procura para poder resolver os problemas. Tome a iniciativa de assim o fazer. Que Deus o abençoe, o fortaleça. A gente pede para você dar um like de tal maneira que esse vídeo seja mais divulgado no YouTube. Mande também esse link do vídeo para um amigo seu, para uma família, de tal maneira que mais pessoas sejam abençoadas pelos princípios bíblicos. Deus o fortaleça e o guarde.